Então vamos à palavra de Deus. Convido-os à leitura na primeira carta, primeira epístola universal, primeira carta aberta do irmão Pedro, capítulo número 5. Começaremos a leitura no verso 7 e vamos findá-la no verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 7 até 11. 7 até 11. Quem já achou, diga: eu achei, pastor. Glória a Deus. Esse barulho de Bíblia é bonito, gente. Amém? Então vamos lá, de 7 até 11. 1, 2, 3. Amém? Então diga: aperfeiçoamento, confirmação, fortalecimento. Amém? Podemos assentar. Nem sempre é inteligente acelerar demais. Nem sempre é inteligente acelerar demais. E eu faço esta observação com um mea-culpa. Eu sou ainda muito jovem, graças a Deus. Aliás, a minha cara de jovem está bom lá. Eu sou ainda muito jovem, graças a Deus. Mas quando eu era ainda um pouco mais jovem, eu corria demais. Eu era muito acelerado em tudo. Às vezes a minha esposa diz que eu ainda sou, mas perto do que eu era, acho que eu não sou mais. Um dia eu estava lá no Áureo Cosmopolita, e eu deixei o carro e fui andando da congregação até o terreno novo, e 2 irmãos foram andando comigo, chegaram lá com a língua do lado de fora. O pastor, o senhor anda rápido. Eu falei: mas eu acho que eu estou andando devagar. Nem sempre é inteligente correr demais. Vou dar um exemplo. Se nós andarmos 1 quilômetro com o carro na velocidade de 20 quilômetros por hora, a gente vai gastar 180 segundos para andar 1 quilômetro, certo? Se a gente aumentar a velocidade, isso é física, vocês estudaram lá. Se você aumentar a velocidade de 20 para 40 km por hora, então, no lugar de você gastar 180 minutos, você vai gastar 90 minutos. Mas quando você muda de 20 km para 60 km, você não aumenta o dobro de tempo, você não gasta, não reduz metade do tempo. É diferente.
você passa a gastar 60 segundos. Então, você saiu de 180 segundos para 90 segundos, saiu de 90 segundos para 60 segundos. E na medida que você aumenta a velocidade, este gap, esta diferença vai caindo. Matemática básica, né? E eu pensando nisto hoje, comecei a dizer quanta bobagem eu já fiz em nome de 1 minuto ou 2. Quem já fez muita bobagem em nome de 1 minuto ou 2 aí? Colocando em risco a vida de pessoas queridas, desnecessariamente. O problema é que a gente só aprende isto depois que a juventude já está mais experiente. Como eu disse, eu sou jovem ainda, mas agora eu sou jovem mais experiente um pouco. A verdade é que na nossa vida, irmãos, nós não estamos numa corrida de explosão de velocidade. Estamos naquilo que a gente chama de corrida de fundo, né, de resistência. Eu acho interessante os quenianos, quando vêm aqui no Brasil, ou etíopes também, vão correr aqui em São Paulo na virada do ano. A gente acha que a gente é tudo inteligente, mas eles são mais do que a gente. Porque a turma sai correndo, acelerando na frente, e eles vão devagarzinho. Quando chega a hora, eles aceleram e ninguém pega eles mais. E aqueles que correram no início já cansaram, perderam o fôlego. Então, não é inteligente a gente acelerar demais. Há pessoas que, desejando chegar primeiro, acabam por criar conflitos desnecessários que vão refletir na qualidade de vida, tanto a sua pessoal quanto a daqueles envolvidos. O humor vai embora e daí por diante. Muitas pessoas vivem momentos complicados em razão de decisões inoportunas, inadequadas, impróprias, né? E começam a se perguntar qual a razão de Deus ter permitido aquela situação. O Salmo 20, que a gente leu no momento do ofertório, ele começa com uma assertiva: que o Senhor, nosso Deus, nos socorra no dia da angústia. Vale dizer que existem angústias, coisas que nos acontecem que a gente preferia que não acontecesse. Não é assim? Qual seria a razão de Deus permitir que existam conflitos na nossa carreira da fé? Turbulências, trovoadas, lutas. A verdade é que todas as pessoas ou estão num turbilhão, ou saíram de um turbilhão, ou estão a caminho de um turbilhão. Todo mundo. Em João capítulo 16, verso 33, vocês devem lembrar de cor, Jesus disse assim: tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O irmão Paulo, um irmão nosso do passado, ele teve que fazer uma viagem e o navio naufragou. E no naufrágio do navio, tinha 272 pessoas no navio. E o anjo foi lá, conversou com ele, que ele acalmasse a turma e tal. Atos capítulo 27, verso 25, vê se é 25, Atos 27, 25. Paulo diz assim: portanto, pessoal, tenham um bom ânimo,
porque eu creio em Deus que há de acontecer do jeitinho que o Senhor falou para mim. Verso 26. É contudo necessário irmos parar numa ilha. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus falou comigo que vai dar tudo certo, mas é necessário a gente parar numa ilha. Para eles pararem na ilha, perderam o navio. O navio afundou. E se salvaram em tábuas, em coisas do navio, até chegar lá na tal ilha. Nessa tal ilha morava um homem chamado Públio. Esse homem era muito rico, importante lá naquela região, e ele hospedou Paulo com a equipe, aquele montão de gente lá. Acontece que o pai desse Públio estava doente, bastante doente. E aí o Paulo foi lá e orou pelo pai desse tal de Públio, e o pai dele sarou. Quando o pai desse homem sarou, toda a população da ilha veio conversar com Paulo, e todo mundo que estava doente, olha lá, todo mundo que estava doente veio, e Paulo orou por eles, e Deus estendeu a mão, e o pessoal sarou, e aí toda a ilha passou a dar ouvidos à transmissão da palavra do Senhor. Então, para que Paulo fosse nesta ilha, perdeu o navio, teve naufrágio, risco de vida, luta. E eu fiquei pensando nisto hoje. Uma irmã nossa, uma vez disse assim: eu sei que Jesus falou das aflições deste mundo, eu sei, dizendo ela, mas por que dói tanto? Eu sei que Jesus falou que ia ter aflição, mas por que dói tanto? Resposta: não sei. Entende? O que eu sei é que algumas tormentas da vida existem para nos fazer chegar ao lugar que Deus quer que a gente chegue. E se tudo correr dentro da normalidade, segundo a nossa visão, a gente vai passar longe. Era o caso. Se tudo desse certo, se não tivesse a tormenta, se não tivesse a quebra do navio, se não tivesse o naufrágio, Paulo não ia chegar nessa ilha. Então isso aconteceu para isto. E a gente tem que pensar, mas Deus tem uns caminhos estranhos, né? Pois é, está escrito aí na sua Bíblia que Deus faz o seu caminho na tormenta. Deus faz o seu caminho na tormenta. A ilha precisava de Jesus, e Deus decidiu que Paulo era necessário lá. Por isso teve todo aquele problema, e Paulo teve que parar nesta tal ilha. Bom, então a partir disso, a gente pode entender que Deus permite que certas situações aconteçam, e são situações que nos parecem bastante desagradáveis, com o objetivo de nos ensinar coisas profundas, coisas das quais a gente depende para chegar no centro da vontade do Senhor. Uma irmã nossa aqui da igreja, hoje ela mora em Sorocaba, foi acompanhando as mulheres da igreja para um congresso de mulheres aqui no ABC, salvo melhor juízo, em São Bernardo. E eles tinham uma vida bem apertada, ela e a família. Todos muito trabalhadores, honestos, decentes, mas uma vida bastante apertada. E eles tinham um carro feio, bem feio por sinal, velho. Pensa num carro feio e velho, era o deles. Não lembro que marca era.
sei se era Chevette, era feio. E lá no estacionamento desse congresso, tinha um carro bonito aqui, tinha um carro bonito aqui e uma vaga no meio. Ela veio e colocou o carro feio no meio, entre dois carros bonitos. E foi para o culto, foi uma bênção no culto, Deus abençoou tudo, foi maravilhoso. Voltaram para pegar o carro para ir embora e tinham roubado o carro. Deixaram dois carros bonitos e roubaram o dela, que era feio. O nome dela é Cida, o marido dela chama Clides. E ela veio conversar comigo. E na hora o Espírito de Deus me dirigiu, eu conversei com ela. Eu não lembro bem as palavras, mas é mais ou menos assim. Eu acho que Deus queria que você não ficasse mais com esse carro velho. Então Ele vai te dar um carro novo. E ela acreditou. E Deus deu. E depois de dar o carro, deu casa. E depois da casa, deu outra casa. E depois da casa, deu outro carro. Aquilo ali foi um chacoalhão. O que eu estou querendo dizer é que nós não entendemos, todos nós, a razão de certas coisas. Mas todos nós sabemos que Deus continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Então eu queria pensar em 3 ou 4 coisinhas para a gente ir embora. Primeira coisa, se você puder, guarda aí. As adversidades da vida apresentam para nós as possibilidades de Deus. As adversidades da vida apresentam para nós as possibilidades de Deus. Vamos pensar. Chacoalhe o colega aí, diga: culto de doutrina é lugar de quê mesmo? Quando a gente enfrenta alguma dificuldade, a gente pode enxergar as possibilidades que a graça de Deus nos proporciona. A graça de Deus supre as nossas necessidades. Filipenses, eu acho que é Filipenses capítulo 4, apóstolo Paulo diz, eu não lembro se é verso 19, ele diz assim, a turma está animada, olha, não, peraí, deixa eu bater palma para a turma da TV, eu penso, ele já bota lá, benção, Deus abençoe vocês. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É dizer de outra forma, que quando a gente enfrenta alguma adversidade, a gente pode enxergar as possibilidades de Deus. Está claro aí? A palavra graça, concentra nela todo o favor e todo o suprimento e as possibilidades que Deus direciona a nós. Está claro? A graça é uma palavra que concentra nela todo o favor, todo o suprimento e todas as possibilidades de Deus dirigidas, destinadas, endereçadas a nós. Está claro? E a palavra paz, é a forma condensada de mostrar o resultado da graça. Então, se a graça concentra nela favor, suprimento e possibilidade, a paz resulta deste favor, deste suprimento, desta possibilidade. Entenderam bem? Sim ou não? Muito bem. Isso quer dizer que quando Deus concede para a gente a sua graça,
que é traduzida em favor, suprimento, um presente que a gente não merece, a consequência disto é gerar paz na gente. Tá certo? Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim, ó: a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a paz, resultado daquela graça, ultrapassa, vai além de qualquer entendimento, e ela guarda o nosso coração e guarda o nosso sentimento em Cristo Jesus. Está claro aí? Sim ou não, pessoal? Ok. Então, quem alcança contar com a graça de Deus, também experimenta a paz de Deus. Quem alcança a graça, alcança a paz. Está claro aí? Ok. A igreja sempre adotou aquele hábito saudável de saudar os irmãos com a paz do Senhor. E quando nós lemos o que Jesus ensina disso, Jesus falou assim, ó: quando você chegar numa casa, você não saúda os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com uma boa noite de salvação. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou você ir no culto ao ar livre dizendo: saúda os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com uma boa tarde de salvação. Não está escrito isso na Bíblia. Jesus não ensinou isso para a gente. Jesus ensinou: você chegou numa casa, saúde esta casa com paz. Se esta casa for digna da paz, ela vai receber a paz. Se ela não for digna da paz, a paz volta para você. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Ok. A gente aprendeu que quando a gente recebe alguma coisa, a gente fala uma palavrinha, que significa assim seja. A gente confirma isto, a gente adota isto, a gente quer isto, a gente recebe isto, a gente recepciona isto. O nome dessa palavra é amém. Então, quando a gente fala paz do Senhor, se o outro diz amém, ele está dizendo eu recebo. Se ele não diz amém, ele diz outra coisa, você pensa o que você quiser pensar. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Sim. Então olha para o vizinho e diga: paz do Senhor, irmão. Está claro aí, gente? Sim ou não, pessoal? Sim. Ok. Sempre que alguém saúda a gente com a paz do Senhor, a gente lembra que a gente é alvo da graça de Deus, porque como resultado daquela graça nós temos a paz do Senhor. Amém? Ok. Segunda carta aos Coríntios, vai lá, capítulo 1, verso 3, eu acho que o 4 também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda. Então, o nosso Deus é o Pai das misericórdias e Ele é também o Deus de toda consolação. Verso 4: Ele nos consola, Deus, nosso Pai, consola a gente em toda a nossa. Chacoalhe o vizinho e diga: pensa aí. Se Deus consola a gente na tribulação, diga, significa que tem tribulação. Mas apesar de existir a tribulação, Deus nos consola em parte da tribulação, em um percentual dela, não, em toda a tribulação. Ok? Para quê? Qual a razão? Por que é que Deus consola a gente na nossa tribulação? O que Deus está querendo com isso? É que se a gente for consolado por Deus na nossa tribulação, então a gente que foi consolado por Deus vai também consolar
as outras pessoas que estiverem em alguma tribulação. É dizer de outra forma, que você passou um perrengue lascado, Deus cuidou de você, consolou você, e aí vem alguém dizendo para você: eu estou passando um perrengue. Aí você, que conheceu a graça de Deus, que foi consolado por Deus, vai abraçar esta pessoa e vai dizer: olha, vai passar. A Andréia, a missionária Andréia Beraba, ela canta um hino, que eu não sei quem é que escreveu. Ela diz assim: vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar, está doendo, mas não vai poder parar. Qual o resto aí? Não deixa a esperança em você morrer, você precisa crer. Vai chegar a solução para a tua vida. A solução para tudo que aconteceu. O que mais? Você vai ter de volta tudo que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Acho que é isso que fala, não é assim? Só não se desespere pelo amor de Deus. Então abraça o colega aí e diga: irmão, quando você passa uma prova, uma luta, e Deus te consola, você automaticamente está habilitado para consolar o outro que está passando uma luta, uma prova. Abraça o vizinho aí e diga: vai passar, irmão, vai passar, a luta passa. Eu era criança, graças a Deus não faz tempo, e a gente cantava na igreja: a luta vem e passa, não desanima não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desanima. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e ela vai embora. Passa. E depois que ela passa, e alguém chega com uma luta parecida, você olha para ele e diz assim: vai passar. Chacoalha o colega aí e diga: vai passar. Tem um salmo na Bíblia, que eu amo esse salmo. Aliás, eu amo toda a palavra de Deus, mas tem uns negócios que prende um pouco a atenção. O Salmo 46. Ele tem uma frase nele que é repetida diversas vezes. A frase é: ainda que, ainda que, ainda que, ainda que. E ele vai falando lá de problemas. E aí ele diz: eu não vou ter medo, ainda que, ainda que, ainda que. Só que cada problema daquele, e ele vai dizendo ainda que, é mais ou menos uma injeção de ânimo para vencer as lutas. Aí um irmão nosso chamado Abacuque gostou da ideia e copiou dele. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não tenha vaca, ainda que as ovelhas da malhada sejam dispersas, ainda que deu tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Passou o tempo, Jesus vai na casa de Marta e Maria, e a Marta está brava, está triste, angustiada, coitada, porque teve uma perda importante. Aí ela disse assim: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não. Aí Jesus disse: ô menina, quem crê em mim, ainda que esteja morto. Olha para o colega e diga: ainda que der tudo errado, no final vai dar certo. No final vai dar certo. E aquela história do naufrágio de Paulo é exatamente isso. Paulo diz assim: a gente se desesperou, mas para a gente isto foi bom, porque a gente aprendeu a não confiar em nós mesmos, a gente aprendeu a confiar no Senhor que ressuscita os mortos.
Então veja, Deus é a fonte de toda a graça, é a fonte da misericórdia, é a fonte da consolação. E é Ele quem nos faz ter paz, uma paz que a gente não consegue explicar, ela excede o entendimento. A gente fica olhando para um irmão, o negócio está virando de ponta cabeça e ele está em paz. O negócio está esquisito e está em paz. Uma vez eu estava saindo de Carapicuíba, indo para casa, eu era solteiro, dirigindo o carro com o meu pai do lado, e atrás de nós vinha um outro irmão com outro carro. Eu virei para ir para casa, e o irmão passou direto e tinha um buraco assim, ele foi e capotou. E a gente parou, foi lá socorrer, cuidar dele. Ele saiu meio zonzo assim. E meu pai perguntou: e aí, como é que tá? Vamos para o hospital? Eu disse: não, pastor, fique em paz. Olha para o colega e diga: ninguém entende crente. O negócio está turbulento e ele está em paz. É uma paz que excede todo entendimento. Ninguém explica. Não dá para explicar. Está ali. Está uma luta, mas estou em paz. Não, meu irmão vai... Irmão, Deus está cuidando. Abraça o vizinho e diga: fique em paz, irmão. Se Deus permite alguma coisa, algum desconforto temporal, Ele vai suprir as necessidades no momento adequado. E ainda que der tudo bagunçado, no dia da ressurreição a gente se vê. Amém? Levanta a mão aí e diga: eu confio no Senhor. Então, não é saudável entrar em confrontos à toa, assim como não é saudável se tornar um frouxo. É Provérbios, né? Provérbios 24, 10. É isso? Lê lá. Lê de novo. Chacoalhe o vizinho com respeito e diga: não seja frouxo, irmão. Não seja frouxo. Tá certo? Os problemas, então, sob esta ótica, são uma oportunidade de a gente conhecer as possibilidades que Deus tem para suprir todas as nossas necessidades. É um jeito de Ele nos ensinar a depender dEle, a depender exclusivamente dEle. Quem é que sustenta a gente? Quem é que sustenta a gente? Deus. Ele usa a empresa na qual trabalhamos, Ele usa o ofício que Ele nos deu para fazer, Ele usa a inteligência mas é Ele quem está sustentando a gente. Ele sustenta a gente através dos meios que Ele organizou para a nossa vida. Então, primeiro, as adversidades revelam que Deus tem amplas possibilidades. A segunda coisa é que as adversidades podem ser um caminho para a gente poder ajudar o outro. É, pastor? É. Naquela história do naufrágio de Paulo, toda aquela ilha precisava da intervenção de Deus. E aquela luta toda de Paulo foi o meio de Paulo chegar lá. Tem coisa que a gente não entende. Eu estava em Frankfurt, peguei um trem com a Suzy para Munique, um gelo.
Pensei que a Suzy ia morrer. E eu também. Era muito frio, mas muito frio. Assim, alguma coisa perto de uns 20 e tantos graus abaixo. Muita coisa. Chegamos em Munique. O pastor Marcos Creves foi lá nos receber. Fui para a casa dele. Dormi lá. Jantamos. Dia seguinte, pegamos um carro para ir de lá até visitar uns irmãos em Zurique. Passa pela Áustria de carro. Mas tinha muito gelo, muito frio. E no caminho o carro congelou. Congelou, travou. E a gente com medo do frio. E era a morte certa. Então, com muito custo, conseguimos contato lá em Munique de volta. E o Marcos veio com um jipe. Chegou onde a gente estava, com uma corda, coisa de brasileiro. E numa autobahn da Alemanha, a gente amarrou um carro no outro. E ele saiu puxando. Chegamos numa cidadezinha chamada Kaufbeuren. O gelo estava mais alto que eu. E a gente andou assim, tinha uma igreja. 6 crentes. Eles andavam 300 quilômetros, alguns deles, para irem no culto. 300 quilômetros de trem para ir no culto. E Deus queria que eu estivesse lá. Então, para que eu estivesse lá nesse culto com 6 crentes, naquele gelo, o carro congelou. Olha para o colega aí e diga: entendeu? Às vezes a gente não entende por que acontecem as coisas. Mas Deus está dirigindo tudo. Abraça o vizinho aí e diga: no lugar de reclamar, começa a pensar que Deus está dirigindo, para que você esteja no lugar que Ele quer que você esteja. Mas Deus não pode mandar outro? Pode, mas Ele escolheu você, uai. Abraça o colega e diga: Deus escolheu você para estar onde você está, no tempo que você está, para a glória dEle. Então dá glória a Ele. Simples assim. Deus conhece tudo, sabe tudo. Não tem nada que passa desapercebido aos olhos dEle. Quantos de nós já fomos ajudados por Deus enquanto nós estávamos ouvindo o testemunho de alguém que passaram por uma luta, por uma prova, e aí a gente fica olhando, escutando que Deus livrou ele assim, assim, a gente fica olhando, e aí uma injeção de ânimo entra na gente. Quem aqui já foi edificado na fé ouvindo o testemunho de um irmão? Então dá glória a Deus. Nós precisamos guardar dentro do coração que às vezes Deus resolve provar a gente. Logo que eu cheguei aqui em São Mateus, para servir a Deus, congregar com os irmãos, a igreja onde eu servia antes tinha um hino muito bonito, que a gente cantava quase todo domingo lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E aí começa rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
A cada dia vou viver rompendo em fé. Chacoalhe o colega e diga: vamos viver rompendo em fé. Quando Deus prova a tua fé, Ele está te dando a chance de crescer um pouco mais. A gente cresce com a prova. Diga: a gente cresce com a prova. De alguma forma a prova então é pedagógica, né? Quantos irmãos já receberam uma injeção de fé para ser curado, quando ouviram o testemunho de um irmão que estava doente, meio que desenganado, a coisa estava toda fora de controle, e aí Jesus resolveu pôr a mão, sarou, e aí você fica animado. O pastor Danilo tem uma filha linda chamada Rebeca. Quantos aninhos tem? 7 aninhos. Rebeca ficou internada, doente. A turma ficava angustiada. A esposa dele, a irmã Cristiane, triste, ele triste, desesperado. Aí Jesus resolveu pôr a mão, tirou a menina de lá. E na medida que ele foi tirando a menina de lá, um monte de gente foi ganhando força e fé. Porque Jesus faz uns negócios que a gente não dá conta de entender. Levanta a mão e diga: Ele é poderoso para fazer mais do que a gente pensa, mais do que a gente pede. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Jurandir, esse aqui, os médicos falaram um montão de bobagem. E aí ele dizia: não, Jesus está aqui, vai me curar. Eu fui visitar ele um dia lá, falei: meu Deus, o negócio está estranho aqui. Mas ele confiante. Daqui a pouco, a fé dele começou a contagiar o hospital. Vem as enfermeiras, tudo. Os médicos, quantos médicos? 3 médicos, diretor do hospital, tudo entrou na sala ajoelhando, pedindo para ele orar. 12 pessoas aceitaram Jesus quando ele estava doente lá. Vai entender? Abraça o vizinho aí e diga: irmão, ânimo. A prova não é para te matar, não, ela vai te fortalecer. Quantos irmãos se livraram da opressão do passado, quando ouviram o testemunho que Jesus libertou daquele peso que carregava durante tanto tempo? Crentes que experimentaram de verdade a conversão, encorajam outros crentes a permanecerem firmes na fé, apesar dos conflitos da jornada. Ainda que, às vezes, o conflito surja de lugar que a gente menos espera. 2 Coríntios, de novo, vai lá, capítulo 1, versos 5 e acho que verso 6 também. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se nós somos atribulados, é o quê? Olha o que Paulo está dizendo: nós somos atribulados para vocês serem consolados, para a vossa consolação e salvação. Ou, se nós somos consolados, é para a vossa consolação. E esta consolação opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo está dizendo: se a gente está atribulado, é para você ser consolado. E se a gente é consolado, é para você também ser consolado. Mas quando você percebe isso, quando você olha para a nossa tribulação, significa que você também vai passar por ela, e quando você passar por ela, você sabe como é que você vai se comportar nela. Chacoalha o colega, entendeu?
Em palavras simples, Paulo está dizendo que as lutas têm o objetivo de mostrar a todo mundo o que Deus pode fazer. Existem irmãos que nos ensinam a lidar com situações adversas, sim ou não? Sem que eles digam qualquer coisa, eles não falam nada, mas eles ensinam a gente com o comportamento deles. E eles vão vivendo a graça de Deus cada dia com uma paz que a gente não dá conta de entender. E vai rompendo, e vivendo, e feliz, e alegre, e contente, sorridente. Por exemplo, um pai ou uma mãe de criança com necessidades especiais ensinam a gente, ou não? Ensinam a gente muito. É um amor que gera determinação, e essa determinação leva a uma dedicação, uma garra tremenda, por causa da graça de Deus, que revela o quanto é importante na vida daquele que está ajudando. É a injeção de ânimo que traz uma paz que ninguém consegue explicar. De alguma forma, cada um de nós é uma espécie de exemplo para alguém, seja um exemplo positivo, seja um exemplo negativo. O modo como a gente se comporta diante das adversidades, das lutas, das angústias, das tribulações, das tormentas, revela a fé que a gente declara que tem. A gente declara ter uma fé, e a tribulação revela que tipo de fé que a gente tem de verdade. Todo revés, toda dificuldade, adversidade da vida, que você já superou pela fé em Deus, ajuda os seus filhos, por exemplo, seus parentes, seus amigos, seus irmãos, a ganharem ânimo para vencerem também. Quantos filhos dizem: eu permaneço firme, porque eu vi meu pai rompendo as tribulações da vida, e eu nunca vi meu pai murmurando. Chacoalhe o colega aí, diga: entendeu? Quem não gostaria de poupar os filhos de passarem lutas? Nós gostaríamos, ou não? Quem não gostaria, não faria o possível para que os filhos nunca tivessem uma adversidade? Todos nós. A gente poderia poupar gente querida de passar provas, não? Mas a questão é que eles precisam também dessa experiência, para que eles se fortaleçam. Um pai começa um negócio, sofre, rala, trabalha de domingo a domingo, de sol a sol, não tem férias, não tem descanso, se arrebenta de trabalhar, o negócio cresce. Aí ele já está bem avançado, coloca o filho para estudar em universidades, não sei de onde. Aí o filho volta e o pai vai poupar o filho e coloca ele em setores, e daqui a pouco o filho não sabe nada do negócio, nariz empinado, brigando com todo mundo. Esse filho, o pai ainda está na gestão, o filho está ali, nasce o filho do filho e vai para outra escola que aprende não sei o que lá, e aí nós temos uma máxima no mundo corporativo: o avô constrói, o filho desfruta, o neto destrói. O avô constrói, o filho desfruta, o neto destrói. Destrói porque não sabe quanto custa para construir. Destrói porque não sabe o que gerou aquilo. Não sabe quanto foi para aquilo chegar onde está. É igual o obreiro.
acabou de tirar a fralda, acha que já sabe tudo de igreja. A igreja tem 2000 anos. Ele chega e diz: Deus me deu a revelação, agora é tudo desse jeito aqui. Mas esse povo tudo passou. Não, ninguém sabe nada não, agora eu que sei. Chacoalha o colega e acorda, irmão. Não, irmão, mas faz 150 anos que a gente está aqui falando que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e vai voltar, e esse negócio deu certo. Não, mas vocês não sabem pregar não, quem sabe pregar sou eu. Aqui você tem que estar assim durinho, você só pode olhar para cá, sai fora. Ele acabou de acordar, disse: vocês não sabem nem pintar a igreja, tem que pintar, dar uma cor que chama atenção para o pregador. Então, se é para chamar atenção para o pregador, deixa claro mesmo, que a estrela que brilha aqui não é o pregador, é Jesus Cristo. Abraço o colega e diga: dói, né, irmão? Ocorre que modelos não conseguem superar experiências. Modelos não superam experiências. A experiência do seu pai foi do seu pai, mas você vai ter que passar a sua. Cada pessoa tem a sua própria luta, para que também sejam fortalecidos diante das lutas que ele vai, das provas que ele vai superar. Então, a partir do comportamento que é visto em alguém, a fé se desenvolve para a gente agir com a devida confiança em Deus. E Paulo ensina que a prova de um ajuda o outro a se fortalecer. A prova de um ajuda o outro a se fortalecer, para que quando ele tiver prova, aquele outro, ele saiba como fazer. 2 Coríntios, de novo, vai lá, 1. Eu fiquei encasquetado com esse negócio. Do verso 7 a 11. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como vocês são participantes das aflições, vocês também serão participantes da consolação. Por quê? A gente não quer que vocês fiquem ignorantes com relação à tribulação que veio sobre a gente, porque a gente foi sobremaneira agravado, mais do que a gente podia suportar, de tal modo que até da vida a gente desesperou. O pastor está dizendo para os irmãos lá que a luta que ele passou foi tão grande que ele chegou um momento da vida que ele achou que ia morrer. Entenderam bem? Verso 9. Mas em nós tínhamos a sentença de morte, que a gente achava que não ia escapar, que dali não tinha como escapar. Então, a gente já tinha essa sentença, para que a gente não confiasse na gente. A gente tinha que confiar em Deus, que ressuscita os mortos. A luta ensina a gente a não confiar na gente mesmo. A luta ensina a gente a confiar em Deus. Verso 10. Esse Deus nos livrou de tão grande morte, vai livrar ainda. Nele, a gente espera que também vai nos livrar ainda mais. E Ele vai nos ajudar e vai ajudar também vocês. Por quê? Vocês estão ajudando a gente, orando por nós. Quando vocês oram por nós, vocês estão ajudando a gente. Para que, por causa da misericórdia, que muita gente junta para orar, também a gente vai ter um culto de ação de graça bem animado. E quem orou, vem participar da celebração. Chacoalha o colega e diz: entendeu? Olha para o colega e diz: vamos combinar de a gente orar um pelo outro? Pega na mão assim, fechar um acordo, um contrato. Diga: então ficamos assim.
Faz tempo que eu não falo essa aqui, né? Diga, então ficamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Faz tempo que eu não falo essa aqui, né? Diga aí para o colega, então ficamos assim. Eu oro por você. Parece esquisito dizer isso, mas há uma bênção para os outros quando a gente está na luta e ele ora pela gente. Ele é abençoado. O José entendeu isso. Meus irmãos, de alguma maneira, alguns sofrimentos da vida podem ser para que outras pessoas sejam abençoadas. Então fique firme, porque aquelas pessoas que estão orando por você vão se beneficiar da bênção de Deus que está sobre você. E eles vão se lembrar do seu comportamento durante aquela prova. Número 3. As adversidades servem para ensinar a gente a confiar em Deus. As adversidades servem para ajudar a gente, ensinar a gente a confiar a Deus. Muitas pessoas confiam nele próprio, confiam nos recursos, confiam no dinheiro, confiam nas suas relações de conhecimento, confiam nas graduações, nas posições, nos lugares que frequenta, nas divisas que carrega em lugares secretos. Então Deus, para quebrar essa dureza de um coração assim, às vezes permite algum conflito, alguma luta, algum problema, para a gente aprender a confiar nele. Volta lá na primeira carta de Pedro, agora no capítulo 1, verso 12, eu acho. Capítulo 1, verso 12. Vamos lá. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram bem atentar. O Pedro está dizendo que a igreja deve se lembrar dos irmãos do passado, que foram fazendo as coisas até chegar naquele ponto. Verso 13. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que ele está dizendo é, aqueles irmãos sofreram, uns foram cerrados pelo meio, outros foram açoitados, outros foram decapitados, outros passaram uma luta doida para chegar aqui. Então, sejam sóbrios, cinjam os lombos do entendimento e dê valor àquilo que alguém fez. Abraça o vizinho e diga, nunca esqueça que na cadeira que você senta, alguém já sentou antes. Não esquece disso. O caminho que você está trilhando, o outro já trilhou. Quem é que canta? É a Shirley Carvalhais. Eu queria ver a bravura dos crentes na arena, enfrentando os leões. Quem é? Mara Lima, lá do Paraná. Como é que é? Eu queria ver. Quanto mais a fogueira queimava, sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. Leia aí.
cante, vamos embora. É isso aí. Volta lá em 1 de Pedro, capítulo 1 de novo. Acho que é verso 13, verso 14, acho. 1 de Pedro 1, 14. Como filhos obedientes. Então, já que você lembra daquilo, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, leiam bem forte. Porque está escrito: olha para o colega e diga tradução. Já que você conhece o que os irmãos passaram para você chegar onde chegou, diga. Não seja um crente relaxado. Zele pela santidade. Ande direito, honre o nome de Jesus, santifica o nome de Deus em você, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, teu trabalho, na igreja, no púlpito, onde você estiver. O resultado de esperar na graça de Deus é marcante. Às vezes a gente quer se vingar. Quem aqui já sentiu vontade de se vingar? Pode levantar a mão, não tenha medo não. Eu também. Então o Espírito Santo um dia me fez ler Salmo 18, verso 47. Leia. Olha para o colega e eu não tenho que mexer com isso não. Deixa Deus, Ele sabe fazer melhor do que eu. Sabe a medida, sabe se deve, se não deve, Ele sabe tudo. E a gente acha que sabe, a gente não sabe nada não, gente. Então, um dia, um rapazinho, um garotinho, tentou empurrar uma pedra grande. E tentou, e não conseguia. Daqui a pouco ele deitou e empurrava com o pé e não deu certo. E daqui a pouco ele pegou uma alavanca e não deu certo. E suou, cansou, ficou inchado as mãos. Aí o pai chegou perto dele e disse: filho, você ainda não esgotou todas as possibilidades. E o filho disse: claro que já esgotei, pai. Eu fiz tudo que podia. Aí o pai disse: não. Então o que é que faltou, pai? Faltou você me pedir ajuda. Chacoalhe o colega e diga: essa é boa, né? Você já vem tentando faz tempo, se machucando, e seu pai é forte. Por que você não conversa com ele? Levanta as duas mãos aí e diga: ô pai, me ajuda. Quando uma pessoa cai num poço, é obrigado a olhar para cima. Que às vezes a gente está aqui e a gente não consegue olhar para cima, a gente só olha onde o nariz alcança.
Então, é a mesma coisa num leito de hospital, mesma coisa quando você não tem mais a quem recorrer. Você olha para Deus e diz: Senhor, me ajuda aí. E Paulo, quando fala disto, ele diz que as lutas vêm para a gente não confiar na gente mesmo, mas confiar em Deus. E ao que parece, Paulo está testemunhando que em certa altura da vida, ele foi cheio de si, ele achava que ele resolvia as coisas do jeito dele. Mas quando chegou esta prova, ele teve que dizer: Senhor, essa aqui eu não dou conta não. Uma vez ele caiu da montaria, ficou cego, foi apedrejado. Ele passou por muita prova, mas esta aqui ele não deu conta. Então, o nome disso é fé. E a gente precisa exercitar a fé. A nossa confiança tem que estar para além desta vida. Se a gente esperar em Deus só nesta vida, a gente é o mais miserável dos homens. Diga aí: se esperarmos em Deus somente para este mundo, somos os mais miseráveis dentre os homens. Diga. Está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Se nós esperarmos em Deus somente para esta vida, somos os mais... 1 Coríntios 15, que número? 19. Bota lá. Está lá. Leia bem alto. Olha para o colega e espere em Deus para além dessa vida. Quer um exemplo? Hebreus capítulo 11, vai lá. A história do Abraão e o Isaac, verso 17. Leia. Agora lê bem forte o verso 18, bem alto. Olha para o colega e diga: é uma fé que vai além. É por causa disto aí que ele é chamado de pai na fé. Deus falou: a tua descendência vai ser no Isaac. Aí um dia Deus disse: eu quero o Isaac. Ele teve que pensar. Deus não falou? Falou. Então eu vou acreditar no que ele falou. Chacoalhe o colega e diga: ele escolheu acreditar no que Deus falou. Venha o que vier, escolha acreditar no que Deus falou. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para esquecer do que fala. Deus falou com você, Ele sabe o que falou, qual foi o dia, qual foi a hora, em que ambiente, e Ele está trabalhando. Levanta as duas mãos, bem alto, diga: eu sei que o meu Deus está trabalhando por mim agora mesmo. Nunca se ouviu, nem desde a antiguidade se percebeu, nem com os ouvidos, com o olho, com nada. Ninguém nunca deu conta de perceber de um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Deus está trabalhando por você agora mesmo. Esta é a fé que tem que estar no nosso coração. Ela supera o medo da morte. É por isso que crente não tem medo de morrer. Que já morreu uma vez. Quem já morreu não morre de novo. 1 de João, vai lá, capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a... Deus nos deu a... Bem alto, Deus nos deu a...
E essa vida eterna está no seu Filho, que é Jesus. Lembra o que Jesus falou em João 10, 27? Acho que é 27. Leia lá. 28. Verso 29. Verso 30. Olha para o colega e diz: está com medo de quê? Pastor Gilson canta aqui uma outra musiquinha assim: tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Nem era para você estar aqui. Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão, cante bem alto. Forte. Vai passar. Vai passar. Para terminar, para a gente ir embora, as adversidades geram louvor a Deus, porque Deus responde à oração. Quando Paulo testemunha os livramentos que Deus deu a ele, ele afirma que quem se propõe orar pelo livramento de alguém, precisa confiar que vai celebrar com aquele alguém a vitória que Deus vai dar a ele. Certos momentos da vida são muito tormentosos e lembram a gente de que nós somos, todos nós, da mesma família. Olha aí para o colega, a gente é tudo da mesma família. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Vê se é 26. Leia lá. Um dia o pastor Jurandir recebeu o título de cidadão paulistano, com voto unânime da Câmara Municipal de São Paulo. E então foi um culto lá, eu fui lá. Eu li isso aí lá, na Câmara Municipal. Se um membro padece, está todo mundo padecendo junto. Mas se um está sendo honrado, todo mundo está honrado junto. Abraço, colega, e entendeu, irmão? É uma família. E o nome disso é igreja. Não é só uma reunião que a turma vem buscar alguma coisa e leva embora, não. A igreja é uma família estendida.
Romanos capítulo 12, veja se é verso 4. Vamos lá, bem forte. Verso 5, bem alto. Chacoalhe o vizinho e diga tradução. Todos nós dependemos um do outro. Ninguém aqui pode dizer que é melhor que ninguém, porque não é. Vai em 1 Coríntios de novo, capítulo 12, verso 25. Vamos lá, bem alto. Olha para o colega e diga, é um cuidando do outro, um ajudando o outro. Diga, está escrito, melhor serem dois do que um, porque juntos tem melhor paga do trabalho. Diga, melhor serem dois do que um, porque sozinho ninguém se esquenta. Número 3, melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro estende a mão e o levanta. É assim que funciona. Olha para o colega e diga, vamos combinar. Quando você me vê fraquinho, pega o telefone, liga para mim, manda uma mensagem, vai me visitar. É um ajudando o outro. O nome disso é igreja. O resto é conversa fiada. Igual cuidado, não é todo mundo cuidando de um, não, é todo mundo cuidando de todo mundo. As provações da vida ensinam a gente que a gente precisa um do outro. E uma igreja saudável sabe que o testemunho de um irmão inspira o outro. Vai lá na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, só tem um capítulo, verso 12. Bem alto, leia. O João está falando para a igreja de um irmão lá da igreja chamado Demétrio. Ele que recepcionava as cartas lá e distribuía para os irmãos. Esse irmão aí era sério. Então o testemunho dele ajudava os outros irmãos. Sabe aquele irmão que você olha e fala, esse irmão é um irmão que tem testemunho? Ajuda. E tem uns também que só a graça de Jesus. No jeito que anda, no jeito que fala, no jeito que veste, no jeito que come, no jeito... É uma luta. A gente tem que vigiar até na hora de comer. A Bíblia diz assim, se você for sentar para comer com o governador, põe a faca no teu pescoço. Está escrito. Põe a faca no teu pescoço. Então, a gente deve andar em sinceridade. Efésios, capítulo 4, verso 25. E aí a gente já vai terminar, vai. Efésios 4, 25. Vai lá, Gálatas, parece que embala agora, né? Gálatas 6, 2. 2, vai lá. Olha para o colega e diz, você que fica falando da lei do Antigo Testamento, no Novo também tem uma. E essa lei do Novo Testamento, você tem que levar a carga do outro para cumprir a lei de Cristo. Chacoalhe o colega e diga, pensa que é moleza? É um ajudando o outro. Paulo chama isso de comunicação. Comunicai com os santos nas suas necessidades.
Não é quando você tem necessidade e vai lá e conta para o outro. Não é isso não. É quando você vê que o outro está com necessidade, você vai lá e comunica com ele. É muito diferente. Então, a gente segue a instrução do cabeça da igreja, que é Cristo. E todos nós que somos da igreja de Cristo, devemos viver em comunhão. 1 de João, capítulo 1, verso 7. 1 de João 1, 7. Leia. Então, estende a mão para o colega aí e diga: paz do Senhor, irmão. Diga: vamos viver em comunhão. Está escrito na Bíblia assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. União assim? Não. União é urso. É união. Amém, pessoal? Amém. É a palavra de Deus em nome de Jesus.